Essa é a Bíblia lida em voz viva, uma playlist completa onde caminharemos do Gênesis ao Apocalipse, um capítulo por vez, sem pressa e sem pausa. Se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe. Já estamos em Levítico, Gênesis e Êxodo estão completamente disponíveis para você consumir a seu tempo. Hoje vamos dar continuidade. Estamos em Levítico 5, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que essas palavras adentrem em nossos corações. Casos especiais. Se uma pessoa pecar porque intimada a depor em juízo não denuncia, apesar de ser testemunha ocular ou informada, e assim incorrer em culpa, ou se alguém, sem dar-se conta, tocar alguma coisa imunda, seja um cadáver de animal selvagem impuro, seja um cadáver de animal doméstico impuro, ou de um réptil impuro, tornando-se assim impuro e culpado, ou, sem se dar conta, tocar qualquer espécie de imundícia humana que contamina e depois tomar conhecimento e se tornar culpado, ou se alguém levianamente jurar que fará algo de mal ou de bem, sem se dar conta, pois facilmente se jura sem pensar, mas depois tomar consciência e tornar-se culpado, aquele que se tornar culpado de um destes atos confessará o pecado que tiver cometido. Como sacrifício de reparação pelo pecado cometido, oferecerá ao Senhor uma fêmea dentre o gado miúdo, ovelha ou cabra, e o sacerdote fará a expiação do pecado. Caso de indigência. Se os recursos não forem suficientes para uma ovelha, levará ao Senhor em sacrifício de reparação pelo pecado cometido 2 rolas ou 2 pombinhos, um como sacrifício pelo pecado e outro como holocausto. Ele os levará ao sacerdote, que oferecerá primeiro a vítima expiatória, destroncando-lhe a cabeça, sem separá-la do pescoço. Com o sangue do sacrifício, pelo pecado, aspergirá a parede do altar, deixando escorrer o resto ao pé do altar. É um sacrifício pelo pecado. A segunda vítima, ele a oferecerá como holocausto, segundo o costume. Assim, o sacerdote fará por ele a expiação do pecado cometido, que lhe será perdoado. Se os recursos não forem suficientes para oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos, levará como oferta pelo pecado cometido um jarro de farinha fina. Não incluirá azeite nem incenso, porque é oferenda pelo pecado. Ele a levará ao sacerdote e este pegará um punhado cheio como memorial para queimar no altar, sobre as ofertas queimadas para o Senhor. É um sacrifício pelo pecado. Assim o sacerdote fará por ele a expiação pelo pecado cometido em algum dos casos acima mencionados, e este lhe será perdoado, como nas oblações o resto será do sacerdote. Sacrifícios de reparação. O Senhor falou a Moisés: se alguém cometer uma infidelidade e pecar por inadvertência, desviando alguma das coisas consagradas ao Senhor, levará em sacrifício de reparação ao Senhor um carneiro sem defeito, tirado do rebanho, valendo certa soma, em moedas de prata, segundo o peso usado no santuário. Restituirá o dano causado às coisas santas, com o acréscimo de 1/5, entregando-o ao sacerdote. O sacerdote fará por ele a expiação, com o carneiro de reparação, e o pecado lhe será perdoado. Se alguém pecar sem se dar conta, fazendo algo proibido pelos mandamentos do Senhor, torna-se culpado e deverá arcar com a falta. Trará ao sacerdote um carneiro de seu rebanho, sem defeito, devidamente avaliado. O sacerdote fará por ele a expiação pelo pecado de inadvertência, cometido inconscientemente, e este lhe será perdoado. É um sacrifício de reparação pela culpa. Ele era realmente culpado diante do Senhor. O Senhor falou a Moisés: se alguém pecar e cometer uma infidelidade contra o Senhor, enganando o próximo em matéria de depósito recebido, penhor confiado, roubo ou extorsão contra o próximo, ou se encontrar algo perdido e mentir a respeito, jurando falso a respeito de qualquer pecado que se costuma cometer, se assim pecar e se tornar culpado, deverá restituir o objeto roubado, ou extorquido, ou confiado em depósito, ou encontrado, ou qualquer coisa sobre que falsamente jurou. Restituirá isto integralmente ao legítimo dono no dia do sacrifício de reparação,
com o acréscimo de 1/5 sobre o valor do objeto. Como sacrifício de reparação, levará ao Senhor um carneiro sem defeito, tirado do rebanho, segundo tua avaliação. O sacerdote fará por ele a expiação perante o Senhor, e lhe será perdoada qualquer ação pela qual se tenha tornado culpado. Palavra do Senhor. O que essa palavra te tocou hoje? Deixa aqui nos comentários, partilhe e vamos aprender juntos. Seguimos juntos, seguimos juntas. Até o próximo capítulo.